Dando continuidade às aulas sobre o sistema cardiovascular, nós temos agora os componentes do sistema cardiovascular: sangue, plasma e coração. Também faremos algumas atividades para revisão. Alguns outros componentes do sistema cardiovascular são sangue e o coração. O sangue é um tecido porque ele é formado por células. Ele é formado, na verdade, por um conjunto de duas células diferentes, que são os leucócitos e as hemácias, e também as plaquetas. O sangue, a parte líquida, a porção líquida do sangue, é um líquido amarelado que recebe o nome de plasma. Dentro do plasma estão as células. As células vermelhas são chamadas hemácias. Elas são responsáveis por carregar o oxigênio para todo o nosso corpo. Já as células brancas, chamadas glóbulos brancos, elas são responsáveis pela nossa defesa, pelo sistema imunológico. Então, também passa por dentro dos nossos vasos sanguíneos, ali junto com o sangue, os leucócitos, os glóbulos brancos, tá bom? Essas estruturas, juntamente com as plaquetas, formam os componentes do sangue. Aqui as plaquetas, elas têm como principal função fazer a coagulação sanguínea. Ela vai ajudar principalmente quando nós nos machucamos, no fechamento das nossas feridas, ali na produção das nossas cascas de feridas, porque ela produz uma fibra que vai ajudar a fechar as feridas do nosso corpo, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso coração. O coração, ele é um órgão super importante, tanto que quando a gente fala de um órgão do nosso corpo, a gente lembra logo do coração. Ele é um órgão muscular, ele é um músculo gigante. Ele tem como principal função bombear o sangue para todo o corpo, ou seja, ele impulsiona o sangue para todas as partes do corpo. E ele também recebe o sangue que vem rico em gás carbônico de todo o corpo também. O coração, ele é uma estrutura que ele tem 4 cavidades, ele é dividido em 4 cavidades internas, ele é oco por dentro. Nessas cavidades internas é por onde passa o sangue. Então ele bombeia através de movimentos. Esses movimentos, eles são sincronizados, tá bom? Para que o sangue ele consiga passar por todo o nosso corpo, levando a oxigenação e trazendo o gás carbônico que a gente não precisa. Através do coração também é levado os nutrientes para todo o corpo, através do sangue. O sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, transporta o sangue pelo organismo, levando para as diversas partes do corpo muitas substâncias, como os nutrientes e o oxigênio, para que as células trabalhem e nos mantenhamos vivos. O transporte do sangue é feito através dos vasos sanguíneos, que levam e retiram sangue do principal órgão desse sistema, o coração. Para iniciar, deixa eu te apresentar quem são esses componentes. O sangue é um tecido do nosso corpo, formado por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Através dele, as células recebem as substâncias nutritivas que necessitam para realizar suas funções, e também elas devolvem aquilo que sobra das atividades celulares, como o gás carbônico da respiração celular. Ou seja, esse fluido circula levando aquilo que é necessário e retirando aquilo que sobra das reações que ocorrem. Essa circulação é feita por uma rede de tubos distribuída por todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos são os tubos do sistema circulatório por onde o sangue passa. Eles são formados por artérias, veias e vasos capilares. As artérias são vasos que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. As veias são vasos que transportam o sangue dos tecidos do corpo de volta para o coração. Os capilares são as ramificações microscópicas do sistema circulatório, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. O coração é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões, cuja função é bombear o sangue para o nosso corpo. Ele é oco e musculoso. Geralmente, quando a gente se machuca, a gente rompe ali algumas estruturas da nossa pele, até mesmo de vasos sanguíneos. Isso faz com que haja ocorrência de sangramento. Esse sangramento, ele cessa, ele para, se ele for superficial, porque nós temos ali plaquetas que nelas a gente obtém algumas estruturas, algumas substâncias que vão produzir as fibras que vão fechar ali a nossa pele. Esse processo de fechamento se chama coagulação sanguínea.
é a produção de fibras para que haja o fechamento do local onde houve a lesão, para que haja o bloqueio do fluxo sanguíneo, para que pare de sangrar. Você já percebeu quando você se corta, você sangra ali por alguns segundos, alguns minutos, dependendo do tipo do corte, depois ele para de sangrar, ele estanca o sangramento? Quem faz esse estanque, esse bloqueio, são as plaquetas, tá bom? Aqui nós temos também uma ação que vocês vão fazer em casa aí, tá bom? Com relação à pulsação. Todo mundo já conseguiu sentir sua pulsação? A pulsação, o nome já próprio diz. Se você colocar o seu dedo indicador e o médio na região do punho, você consegue, como está mostrando a imagem, você vai conseguir entender ali, sentir um pouco dos movimentos que acontecem na passagem do fluxo sanguíneo no nosso braço. Esse movimento se chama pulsação. Ela está relacionada ao movimento do sangue nos vasos sanguíneos. A cada batimento cardíaco, ela é medida de acordo com o intervalo de tempo, geralmente de 1 minuto. Então, você vai colocar a mão ali e você, com a ajuda dos seus pais, aí, já que nós não estamos na escola, você vai tentar ver quanto tempo ali você consegue em repouso. Você sentado aí, quantas vezes o seu pulso você vai sentir a pulsação, se você estiver sentado. Depois você vai fazer alguma atividade física e vai tentar medir a sua pulsação também, de acordo com, depois que você fizer 15 polichinelos, como ele está pedindo, você também vai tentar ver quantas vezes o seu coração vai bater em 1 minuto, tá bom? E você vai colocar aqui nesse quadrinho depois com a ajuda dos seus pais. São verdadeiras salva-vidas. Quando temos uma lesão na parede de um vaso sanguíneo, como um corte, por exemplo, as plaquetas vão até o local da ferida e, para evitar que o sangue saia sem parar, elas se juntam para bloquear a passagem do sangue num processo chamado coagulação. Neste processo, as plaquetas produzem uma substância chamada tromboplastina, que, ligadas a outras moléculas presentes no sangue, vão se transformar em fios minúsculos de uma proteína chamada fibrina. Agora, com a fibrina, as plaquetas formam uma espécie de rede, na qual conseguem prender até mesmo células maiores, como as hemácias, criando assim uma barreira que evita que o sangue saia do vaso sanguíneo. E aí, pessoal, muito interessante a ação das plaquetas, não é mesmo? Elas ajudam muito o nosso corpo. Se não fossem elas, a gente não conseguiria parar o sangramento. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.